Olá pessoal, vamos para a nossa aula de Química. Eu sou o professor Adriel, sou professor de Química de vocês, aqui do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Pontes Lacerda, e hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Então a aula que nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações da matéria, um pouco sobre a identificação dos átomos, como eles são identificados ali na tabela periódica, questão de prótons, nêutrons, evolução dos modelos atômicos, beleza? Vamos lá então, pessoal. Então aqui, explicando a matéria e suas transformações. Então, primeiramente, pessoal, antes da gente entrar nessa parte da transformação da matéria em si, nós temos que ir lá, vamos lá no nascimento da química, Então, iniciando aí com a lei de Lavoisier. Então, assim, a lei de Lavoisier, pessoal, ela é uma lei que identifica, e ela diz para nós ali a questão da massa total de uma reação, que ela não varia. Isso quer dizer o quê? Então, por exemplo, uma reação química, onde eu tenho os meus reagentes, certo? Que reagem entre si e formam os produtos. Essa massa, se eu tiver em um ambiente fechado, onde não tenho ali perda do reagente ou dos produtos ali, a massa antes da reação vai ser a mesma massa depois da reação. Essa lei de Lavoisier ela é chamada de lei da conservação da massa ou lei da conservação da matéria. Aqui então, pegando um exemplo, se eu tiver, por exemplo, 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio, vão formar exatamente 11 gramas de gás carbônico. Por quê? Porque 3 mais 8 é igual a 11. Então, nada se perdeu. Então, houve apenas uma transformação. Então, aqui vocês vão ver a famosa frase de Lavoisier, que vocês já devem ter visto aí nos livros de química, física, nos laboratórios. Na natureza, nada se perde, nada se cria. A matéria apenas se transforma. Então a massa ela continua inalterada. A mesma massa que eu tenho antes da reação é a mesma massa que eu tenho depois da reação. Uma outra lei muito importante quando nós estamos estudando química é chamada a lei de Proust. Certo? Então, é uma lei que ela é denominada como lei das proporções definida. Então, na verdade, é uma determinada substância composta, ela é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, pessoal. Então, por exemplo, pegando um exemplo anterior aqui, 3 gramas de carbono que reage com 8 gramas de oxigênio, produzindo 11 gramas de carbono. E se eu dobrar a massa dos meus reagentes, pessoal? Então agora se for 6 gramas de carbono com mais 16 gramas de oxigênio, eu vou ter exatamente 22 gramas de gás carbônico. Vocês perceberam que mesmo eu alterando a massa inicial dos meus reagentes, eu dobrei a massa e o produto também dobrou. Então manteve a mesma proporção, certo? Então a lei de Proust ela é conhecida como lei das proporções constantes ou fixas ou definidas. Beleza? Sobre o átomo, pessoal? Então agora nós vamos entrar agora nessa evolução dos modelos atômicos. Mas antes da gente entrar lá nos modelos que nós já conhecemos, Dalton, Thomson, Rutherford, nós temos que ir bem no início ali da discussão desse átomo, dessa ideia, o desenvolvimento de uma ideia, para a gente chegar na questão do átomo que nós temos hoje em dia. Primeiro, pessoal, esse nome do átomo não veio do nada assim, Então, A significa não. Tomo, divisão. Então, quer dizer o quê? Não divisível, algo que não é divisível, certo? Daí surgiu o nome de átomo. Apesar que hoje nós sabemos que o átomo é sim divisível, em outras subpartículas, o nome ainda continua igual, Então ainda continua o nome de átomo. Bom, para a gente iniciar aqui nossa discussão dessa ideia do átomo, da matéria, vamos lá para 450 anos antes de Cristo, lá em Leucipo de Mileto, certo? A matéria ela pode se dividir em partículas cada vez menores até atingir uma partícula fundamental, minúscula e indivisível. Aqui ainda não se tinha um nome ainda de átomo, mas aqui já definiu como que era essa partícula fundamental, digamos assim. Ela era uma partícula minúscula e indivisível. 400 anos antes de Cristo, ou seja, 50 anos depois da ideia de Leucipo de Mileto, veio Demócrito de Abdera e colocou a denominação de átomo para essa menor partícula, certo? Então ele pegou ali a ideia de Leucipo de Mileto, que era
uma partícula fundamental minúscula e indivisível, e deu o nome de átomo, certo? A de não, tomo de divisível, então, ou seja, não divisível. Então, por isso que Demócrito de Abdera é considerado o pai do atomismo grego. Aristóteles também contribuiu muito com a evolução ali da questão do átomo, dessa evolução desses modelos, né? Então, quando ele propôs ali a descontinuidade da matéria, né, os 4 elementos fundamentais, água, fogo, ar e terra, certo? Então, apesar de ser um conceito equivocado, mas essa ideia de Aristóteles permaneceu aí por mais de 2000 anos, né? Até que veio o próximo modelo, né? Que foi o primeiro modelo com base experimental de John Dalton, em 1803, chamado modelo da bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque, segundo Dalton, através dos experimentos que ele fez, ele viu que o átomo ele era uma esfera neutra, maciça e indivisível, certo? Esse modelo de Dalton, pessoal, ele continuou até 1897. O modelo de Dalton só perdeu, né, digamos assim, a veracidade até ali naquele momento, após o surgimento da eletricidade. Esse é um experimento simples que vocês podem fazer na casa de vocês aí, pegar aí um pente ou uma régua de plástico, esfregar ela, tritar ela no cabelo de vocês e colocar nos pedacinhos de papel ou de bolinha de isopor, vocês vão perceber que elas serão atraídas ou repelidas. Isso acontece por quê? É chamado de eletrização por atrito. Então, eletrização por quê? Onde eu tenho ali cargas negativas e positivas, então com esse atrito que você faz ali no seu cabelo, você deixa a régua eletrizada. Então aí é onde você tem essa atração ou repulsão. Com isso, Thomson determinou o modelo dele, que é chamado pudim de passas, certo? Por que pudim de passas? Que o modelo de Thomson, para essa representação, né, do átomo, seria uma grande massa positiva encrostada ali com partículas negativas, certo? Então, o número de elétrons ali, você teria a carga total do átomo, número de elétrons igual à carga positiva. Então, o átomo seria neutro, certo? Então, essa carga negativa estaria em volta ali, encrostada ali nesse modelo dessa massa, né, positiva. Aqui tem um tubo, né, com gás ali, inerte, nesse caso, um ânodo positivo, um cátodo negativo e uma descarga elétrica, né? Então, ali você tem ali essa troca, né, de elétrons, essa descarga elétrica ali, que são esses raios, né, que eles chamam de raios catódicos ali dentro desse tubo. Bom, principais conclusões do modelo de Thomson: eletrização por atrito, a corrente elétrica, né, que é vista como um fluxo de elétrons de um lado para o outro, formação de íons negativos e positivos. Daqui a pouco a gente vai ver o que são esses íons negativos e positivos e o nome deles, e essas descargas elétricas em gases, que quando os elétrons são arrancados de seus átomos, como na ampola de Crookes, que é o que eu mostrei agora há pouco aqui para vocês. Bom, o modelo de Thomson, pessoal, ele caiu em desuso após a descoberta da radioatividade. O que é a radioatividade, pessoal? Então, assim, o cientista francês, em 1896, Henri Becquerel, descobriu que o elemento químico urânio emitia radiações semelhantes, em certos aspectos, aos raios-x. Esse fenômeno passou a ser conhecido como radioatividade. Posteriormente, o casal Curie descobriu a radioatividade ainda mais forte do que no urânio, né, nos elementos polônio e rádio. Certo? Em 1898, Ernest Rutherford ele fez um experimento e ele descobriu algumas emissões radioativas, elas se subdividiam, certo? O que ele fez? Ele pegou um elemento radioativo, colocou um campo elétrico positivo ali e um negativo, né? E ele percebeu que teve ali 3 partículas diferentes que se dividiram ali. Aonde eu tinha o campo negativo, teve a partícula alfa que foi para esse lado, ou seja, os opostos se atraem, então o alfa positivo, o beta se atraiu pela parte positiva, ou seja, então o beta é negativo, e o gama não se alterou, ou seja, não é nem positivo nem negativo, então ele vai ser neutro. Bom, para isso, o que o Rutherford fez? Ele pegou essa partícula, esse elemento radioativo, que no caso ele utilizou o polônio, certo? Isolou-lhe os feixes de partículas alfas,
passou por um orifício ali central somente para organizar esse feixe, né, de partículas alfas, e ele foi incidido em uma lâmina, né, finíssima de ouro. O que aconteceu? Ele colocou um papel fotográfico para marcar as impressões ou manchas fotográficas dessas partículas alfas ali. Ele percebeu o que, pessoal? Boa parte das partículas passaram sem nenhuma alteração, uma parte teve um pequeno desvio e uma parte bateu e voltou, certo? Retornou. Então, o que Rutherford concluiu com esse experimento dele? Primeiro, ele já sabia que as partículas alfas eram positivas. Então, se ela passou e teve um desvio, quer dizer que ela passou perto de algo que também é positivo, porque aí ele iria se repelir, correto? Então, ali no centro eu tenho algo que é positivo. Uma outra conclusão dele: essas partículas alfas possuem massa. Ela bateu e voltou. Se bate e volta, bate em alguma coisa que possui massa também, correto? Então, e a maior parte das partículas passaram sem alteração nenhuma. Ele concluiu o que, então? Que a maior parte da massa do átomo está concentrada no seu núcleo. Esse núcleo é uma região muito pequena em relação à eletrosfera, que é toda a área, né, ali do átomo, e aonde eu tenho a carga positiva está localizada no núcleo do átomo. E no núcleo eu tenho os prótons, certo? E os nêutrons. E a maior parte da massa está concentrada exatamente no núcleo, nos prótons e nêutrons. Bom, uma vez já identificada então essa questão dessa evolução dos números da evolução atômica, né, dos modelos atômicos, a gente vai ver um pouquinho sobre a identificação dos átomos. Como que os átomos são identificados, né, pessoal? Como que a gente faz essa identificação dos átomos, né, dos elementos? É bem simples. Os elementos, pessoal, eles têm registros, digamos assim, como nós temos, como eu tenho, como você tem. Então, o que isso quer dizer o quê? O registro, por exemplo, de um elemento químico, ele é o número atômico. O número atômico é como se fosse o número do RG de uma pessoa, certo? E ele representa o número de prótons nesse elemento químico, certo? Nesse átomo. Então, por exemplo, um elemento químico que tem 11 prótons, ele tem um número atômico 11. Um elemento químico que tem número atômico 12, ele tem quantos prótons? 12 prótons. E a massa? Eu comentei com vocês que a massa, ela está a maior parte da massa localizada no núcleo, e no núcleo eu tenho o que? Prótons e nêutrons. Então a massa vai ser o que? A soma do número de prótons e número de nêutrons, certo? Então aqui, por exemplo, o sódio possui número atômico 11 e número de massa 23. Quantos nêutrons possui o sódio, pessoal? Muito simples, olha a equaçãozinha aqui. Massa não é igual à soma de prótons e nêutrons, então nêutrons é o que? A subtração da massa menos o número de prótons, beleza? Nesse caso, 23 menos 11 igual a 12. Então, o número de nêutrons do sódio é 12. Bom, continuando aqui. Aonde eu vejo, pessoal, essas informações na tabela periódica? Você está olhando aí a sua tabela, então você vai ver essas informações na cara ali na tabela periódica. Primeiro passo, número atômico. Número atômico de um elemento, ele está normalmente sempre localizado na parte superior da minha tabela periódica. O número de massa está localizado normalmente sempre abaixo. Às vezes pode alterar um pouquinho, pessoal, de uma tabela periódica para outra. Para isso é importante. Pegou uma tabela periódica que você ainda não conhece, olha a legenda ali para ver onde está o número atômico, aonde está o peso atômico ou massa atômica, certinho, para você não confundir. Beleza? Aqui, o elemento químico, ele é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, certo? Então, a representação assim, natural, normal que nós fazemos é onde você tem um X qualquer, um elemento químico qualquer, número atômico localizado embaixo e massa localizada em cima. Essa massa, às vezes, pode vir do lado esquerdo ou direito, tanto faz. O importante para vocês não confundirem, pessoal, o número atômico com massa, é observar o seguinte: o número atômico, pessoal, ele vai ser sempre igual ou menor do que o número de massa. E a massa é o contrário, né? Sempre vai ser ou igual ou superior ao número atômico, beleza? Por que que a massa sempre vai ser igual ou superior, pessoal? Porque não tem como a massa ser menor, porque a massa é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Então, o máximo que ela pode ser é igual ou superior ao número atômico.
beleza? Número de prótons, né? Que é a mesma coisa que o número atômico. Bom, como eu comentei com vocês, lá no modelo de Thomson, né? Então nós temos aí a descoberta da eletricidade e dessas trocas de elétrons. Bom, o que quer dizer essas trocas de elétrons, pessoal? Um elemento químico. São as formações dos íons. Esse íon ele pode ser negativo ou este íon pode ser positivo. Se este íon for negativo, quer dizer que ele recebeu um elétron, certo? Por que ele fica negativo quando recebe um elétron? Qual que é a carga do elétron, pessoal? Nós já vimos. O elétron ele tem carga negativa. Se você recebe algo negativo, você fica o quê? Negativo, correto? Agora o contrário, se você perde algo negativo, o que acontece com você? Fica positivo, beleza? Então, quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de cátion. Cátion, íon positivo, ânion, íon negativo. Bom, para a gente agora fechar essa questão da identificação, né, dos átomos, nós temos que falar também de algo que é muito importante dentro da química, que são os isótopos, isóbaros e isótonos, certo? Esses iso, pessoal, aí da vida, eles identificam, é uma parte também importante para a gente identificar ali os elementos químicos. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Por exemplo, coloquei dois exemplos aqui, do hidrogênio e do oxigênio. O hidrogênio, pessoal, e aqui nos 3 hidrogênios que estão aqui mostrando para vocês, eu tenho o primeiro que tem número atômico, todos possuem o mesmo, que é 1, certo? E a massa do primeiro hidrogênio é 1, do segundo 2 e do terceiro 3, certo? Eles são elementos com o mesmo número de prótons, mas diferente número de massa. O oxigênio é a mesma coisa. O oxigênio, todos eles possuem o mesmo número de prótons, que é o valor de 8, e altera a massa. Um tem massa 16, outro 17 e outro 18. Certo? O que é importante, pessoal, da gente definir essa questão de isótopos? Bom, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, isótopos eles têm propriedades químicas iguais, certo? Que dependem aí da estrutura, né, da eletrosfera, e propriedades físicas diferentes, que dependem da massa do átomo, certo? Então, lembrando, isótopos, propriedades químicas iguais, certo? Que depende aí da estrutura da eletrosfera, que vai ser a mesma, e propriedades físicas diferentes, que aí depende da massa do átomo, e aí a massa é diferente. Então, por exemplo, ambos, tanto o hidrogênio, que é massa 1, e o deutério, que é massa 2, ambos gasosos, têm densidades, que é propriedades físicas diferentes, certo? Então, ambos reagem com o oxigênio, então a propriedade química é igual, beleza? Ambos reagem com o oxigênio para formar a água, certo? Só que aí a densidade é diferente, porque a densidade da água com hidrogênio 1, certo? É 1 grama por ml. Já o deutério, que é o hidrogênio 2, ele tem o quê? O que a gente chama de água pesada. A densidade dele é igual a 1,1. Então, recapitulando. Isótopos, propriedades químicas iguais e propriedades físicas diferentes, beleza? Por que eu falo isso, pessoal? Para vocês não confundirem com os isóbaros e isótonos. Isóbaros são elementos que possuem a mesma massa e diferentes números atômicos. Isóbaros têm propriedades físicas e químicas diferentes, porque são elementos diferentes, correto? Isótonos, a mesma coisa, tem propriedades físicas e químicas diferentes. Então vamos lá, isóbaros, massa igual, certo? E isótonos, eu tenho o quê? São átomos que têm diferentes números de prótons, diferentes números de massa, porém o mesmo número de nêutrons. Como que eu vou saber se o número de nêutrons é igual, pessoal? Muito simples, subtraio a massa do número atômico. Por exemplo, o potássio aqui, 39 menos 19, nêutrons 20. Cálcio, 40 menos 20, nêutron 20. Mesmo número de nêutron, isótonos. Então, recapitulando, isótopos, P de próton, prótons iguais. Isóbaros, o A de massa, massa igual. Isótonos, N de nêutrons, certo? Nêutrons iguais. Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra essa nossa aula de hoje, aqui continuando então aqui nosso
na nossa aula, né? Então a gente está falando aqui então sobre essas características então dos elementos, né? Então isótopos, isóbaros, isótonos, questão de número de massa, número atômico, que é muito importante dentro da química, que é para nossa identificação. Como olhar também na tabela periódica. Beleza? Então aqui a gente encerra esse momento agora dessa aula. Agradeço a todos aí que assistiram aí a nossa aula até o final, beleza? Na próxima aula a gente vai prosseguir um pouquinho mais aí sobre os modelos atômicos, né? Vamos ver a questão de distribuição eletrônica, um pouquinho mais ali em relação a essa distribuição aí, para a gente fechar esse conteúdo agora desse momento inicial do nosso curso. Mais uma vez, eu sou o professor Adriel, professor da área de Química aqui do IFMT Campus Pontes Lacerda, e agradeço aí a presença de todos aí nesse momento da nossa videoaula. Beleza, pessoal? Abração aí, fiquem todos com Deus, tchau, tchau!